pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Flávia Viana, estudante de jornalismo aqui da Unifor, e hoje eu estou aqui com a presença do Haroldo Guimarães, que é advogado, ator e comediante, que ganhou destaque em Cine Hollywood e também agora na novela No Rancho Fundo. Oi, Haroldo, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a você. Bom, pessoal, o Haroldo está aqui em Fortaleza para dar uma palestra para os nossos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão aqui da Unifor e aproveitou a oportunidade para nos conceder uma entrevista exclusiva. Para a gente começar nosso bate-papo, eu queria saber, assim como eu acabei de mencionar, né, o senhor é advogado, e eu gostaria de saber como a sua trajetória acadêmica ela impactou durante toda a sua vida, já que o senhor está aqui na Unifor para dar uma palestra para os alunos. Bom, eu acabei chegando ao cinema, né? Esse caminho teria sido abreviado se na época que eu fazia faculdade tivesse um curso de cinema. Hoje tem um muito bom na Universidade de Fortaleza. Mas eu preciso confessar que eu não sabia exatamente que eu chegaria ao cinema ou sequer tinha esse desejo, né? Não estava no meu radar. Eu fiz o curso de Direito, né, que é um curso tradicional. A minha família ficou muito feliz quando eu comecei a cursar Direito. E, de fato, você consegue projetar, pelo menos a maioria das pessoas consegue entender que no curso de Direito, logo após você vai ser advogado, vai ter uma profissão e pagar as contas. Não foi bem assim. A advocacia foi bem difícil no começo, embora eu seja muito grato a esse diploma. E embora eu ainda seja advogado até hoje, né? Ainda tenho as minhas ações, e ainda tenho meu escritório em Fortaleza e tal. Né? Depois eu fiz fazer História, depois é que eu fui fazer um mestrado em Direito e tal. E paralelo a tudo isso, eu tinha a carreira de ator, de comediante, né? Em 93, quando eu tinha 16 anos, eu ao lado do Edmilson Filho, que também foi aluno da Unifor, do curso de Educação Física. Em 93 nós ganhamos o maior festival de humor que tinha em Fortaleza. Eu com 16 anos e ele com 17. Ainda antes da gente ter entrado na faculdade. E ali a gente viu que parecia-nos, né, que a gente tinha algum talento para humor, para esse tipo de coisa. E isso sempre nos acompanhou. Então eu me formei, o Edmilson se tornou tricampeão brasileiro de taekwondo, foi morar fora, eu continuei advogando, só que as alternativas de trabalhar com audiovisual e com humor, elas continuavam a aparecer. Impressionante, sempre apareceram. Então, eu busquei formação por conta própria. Né? Eu talvez já tivesse o talento, já tivesse a predisposição, mas eu não experimentei uma faculdade de artes cênicas ou de cinema que já trouxesse tudo mastigado para mim. Foi bem mais difícil, porque eu tive que construir esse conhecimento. Porque eu estava falando tão devagar, né? Estava todo murcho assim, né, cara? Todo não sei o quê. Mas me deram uma tapioca. Assim que eu cheguei, me deram um cafezinho, né? Graças a Deus, obrigado. Continuando, como você acabou de falar, né? Você e o Edmilson Filho participaram de um concurso juntos e a gente sabe que vocês são amigos de infância. Como era essa amizade antes das telonas? Era uma amizade muito fuleiragem, sempre foi, né? Bem cearense, dois meninos bem cearenses, que para nós daqui é muito óbvio, a gente visualiza, né? Mas para um carioca, que é onde eu estou morando agora no Rio, é difícil visualizar. Dois meninos de Fortaleza, da periferia de Fortaleza, mas era aquilo mesmo, falando majoritariamente com gíria, falando daquele jeito, tendo a brincadeira como quase uma obrigatoriedade na comunicação. E eu ressalto isso porque quando eu estou lá no Rio, o pessoal até estranha. Eu sempre estou com uma piadinha, por menor que seja, para quebrar o gelo. Se eu sou atendido no restaurante, se eu vou numa loja, se eu vou começar um trabalho novo, eu sempre tenho que ter uma piadinha, e mesmo o carioca que é desinibido, ele estranha um pouco, não no mau sentido, mas ele estranha, depois se acostuma e depois até vira fã. Eu tenho uma hipótese para isso, sabe, Flávia? Eu acredito que como a gente está num estado onde 98% do território é no semiárido, a gente não tem porto natural, a gente não tem um solo de massapê, a gente não foi aquinhoado com o ciclo econômico, a gente ainda não tira a riqueza que eu acho que deveria retirar da caatinga. Eu acho que a grande coisa rica que nós temos é o humano e a gente ser agradável, a gente conseguir se comunicar muito fácil. Então não é raro que cearenses demandem para o sul do país e comecem como garçons, depois se tornem gerentes e donos de restaurantes. Não é raro que
em tantas outras profissões, inclusive no audiovisual, as profissões administrativas, de moda, design, os cearenses eles sejam muito valorizados, porque ademais da competência técnica que aprendem ou numa faculdade ou por conta própria em ambos os modos, ademais disso existe ser legal, sabe? Ser bacana, ser gente fina, que não significa ser desinibido não, entendeu? Não necessariamente ser desinibido. Você ter um bom tratamento com as pessoas não significa ser doido, como eu dei um grito há pouco tempo. Não, eu acho que eu estou comunicando do mesmo jeito, a despeito do grito, né? Você ser agradável é um instrumento, é um equipamento que o cearense, eu não sei se nasce com, mas muito provavelmente, aí eu acredito, ele desenvolve como maneira de sobrevivência. E é por isso que nós estamos muito bem em coisas que dependem da nossa inteligência, da nossa relação, da nossa comunicação. E é por isso que eu estou no canto certo, né? É por isso que eu estou na TV Unifor falando dessas coisas, né? Com certeza. Esse bicho é famoso, viu, macho? É o Léo, né? É sim. O Léo é invocado. É verdade, nosso Negra ele é maravilhoso. Tá certo. Bom, Pode beber, né? Que pode, tem à nada aqui vontade, não, né? fica à Tá certo. vontade. A rocha. Bom, e falando assim sobre o carioquês, né, a galera do Rio, como é assim conciliar a vida de Fortaleza com o trabalho, parente e até mesmo o nosso dialeto, né, que ele é bem único, com a vida lá no Rio? Olha, conciliar é o mais importante, né? Não é o que aparece nas telas, não é o que aparece nos Instagrams da vida, não é o que aparece nas TVs, né? A vida por trás do que a gente faz questão de mostrar. Quando você coloca nas redes sociais alguma coisa, você escolheu o que colocar. Quando aparece a sua imagem no cinema, ali é ligada a uma obra de arte, da mesma maneira na novela. Mas o que está por trás daquilo é o que é mais importante. Eu tenho uma família, essa família é absoluta prioridade para mim. As minhas viagens são coordenadas com os interesses da minha família e, eu digo mais, são motivadas pelos interesses da minha família. Isso foi fundamental para que eu tivesse algum destaque, tá? Porque eu não acho que eu tenho esse destaque todo, não, de verdade. Mas qualquer destaque que eu tenha tido, qualquer êxito que eu tenha tido profissional foi em razão da minha família. Então, conciliar é a primeira coisa. Para mim, eu conheço pessoas, e aí tem muitos cearenses que o fazem, né? Que demandam para o sul do país e, de uma certa maneira, é como se fossem filhos, né? Que os pais não vão ver mais ou vão ver muito pouco depois. Eu não, é um contato diário por telefonema, por FaceTime, volto quando preciso. Infelizmente, recentissimamente, eu perdi o amor da minha vida, que é a minha irmã, faleceu e estava lá nas gravações do Rancho Fundo. E eu estava tendo ligação, o próprio Alexandre Nero viu que eu não estava bem, né? Que eu estava diferente. Saiu, quando voltou, já voltou com a produtora e voltou com a psicóloga da Globo. Cancelaram todas as minhas cenas, as cenas do dia seguinte e as cenas da semana. Eu vim a Fortaleza e, de fato, confirmou-se, quando eu ainda estava no aeroporto vindo para Fortaleza, que ela tinha morrido, né? Foi um câncer. Essas coisas acontecem. Aconteceria muito provavelmente se eu estivesse em Fortaleza também, não sei, né? Mas aconteceu. Então, é um fato da vida. Eu faço questão de realçar isso porque nós estamos numa fase, eu penso, em que há um celebritismo, há uma mania de achar que as pessoas são apenas a imagem e muito mais, é achar que o sucesso é ter seguidores dessa celebridade. Muito longe disso, muito pelo contrário. Eu, inclusive, quando eu acho que a pessoa tem muitos seguidores e eu não conheço o trabalho dela, ela é péssima artista, aliás, nem artista, não sei se a pessoa é, e quem está seguindo é idiota. Eu penso dessa maneira, entendeu? Para mim, certos candidatos, certas celebridades, certas coisas, elas são um vazio, são nulidades, que se você ficar seguindo, vai ficar ruim para você. Claro que eu tenho 47 anos, e parece-me, porque eu nasci na outra época, mais fácil de lidar com esse momento, né? Mas eu estou vendo gente adoecendo, entendeu? Não preciso trabalhar, não preciso estudar, basta eu ter não sei quantos seguidores. Gente, a quantidade de seguidores depende só do fato de ter uma quantidade de gente disposta a seguir coisas que você faz que podem ser boas ou não. Entendeu? Se a métrica for essa, então a gente vê gente... hoje há um desprestígio para a parte das pessoas do estudo, do jornalismo profissional, da ciência, de você fazer uma faculdade de Direito, de você fazer uma faculdade disso, aquilo todo. Bom, eu acho que não é por aí. Acho que há espaço para aquelas pessoas que se aventuram a não fazer cursos superiores, entendeu? O Neymar é um exemplo, o Silvio Santos é outro exemplo e tal, mas a gente não pode chegar a um ponto em que
as pessoas desconsiderem o valor que há numa faculdade, ou num curso técnico, ou num curso de extensão, para melhorar o ser humano. A gente nasce nu e chorando. E qualquer melhora do ser humano, ela envolve um esforço pessoal. Mesmo que a pessoa tenha um talento, nasça com talento, ela só pode exteriorizar esse talento e dar algum valor a esse talento, as pessoas darem valor a esse talento se ela o faz com esforço. Então, é assim que eu ressalto, que há uma trajetória por trás, há choro, há lágrima, é muito lindo, eu ando de Mercedes, eu tenho um escritório na Dom Luiz, eu viajo para o Rio de Janeiro, eu vou para o exterior, morreu meu pai, morreu minha irmã, o tempo venceu as pessoas da minha casa, tem doença, tem tristeza, tem solidão, tem divórcio, ainda não aconteceu comigo, tomara que não aconteça, tem pé na bunda, né? A vida é feita disso. Então, eu faço muita questão, sobretudo porque eu sei para quem eu estou falando, né? Majoritariamente são pessoas que estão se licenciando e bacharelando nos diversos cursos da Universidade de Fortaleza. Eu já fui uma dessas pessoas. E acredito até que eu demorei mais a amadurecer do que pessoas como você, que estão me entrevistando aqui. Tive grandes dificuldades. E uma das dificuldades era essa, de achar que tudo ou grande parte das coisas é aparência. A aparência não é nada, é só uma casca. O que está por trás da aparência é que é o mais importante. Isso aqui é superfície, essa questão da aparência. Realmente, como você falou, realmente, é muito importante a gente conhecer as pessoas a fundo, né? Antes de qualquer outra coisa. E eu gostaria de saber como foi, falando de dificuldades, as dificuldades do começo da sua carreira. Bom, essa história do audiovisual cearense ser um sucesso acontece depois que alguns cineastas cearenses resolvem fazer cinema. Nos anos 90, sobretudo, começa antes, né? Mas anos 90 e 2000, esse pessoal começa a furar, inclusive, a barreira do cinema comercial. O Halder Gomes, por exemplo, cuja filha faz cinema aqui também, né? E parceiro do Glauber, que é professor da casa. Ele vendeu 500 mil bilhetes, ingressos do Cine Hollywood, que era um filme que começou com 2 salas. Depois foi aumentando com poucos, chegou a 5, 7 no máximo, vendeu 500 mil ingressos. Quebrou uma barreira nacional do cinema comercial. E a gente tem outros valores aí, outros diretores muito incríveis. Mas o próprio Halder Gomes, por mais que achasse que o filme seria um sucesso, ele não sabia que ia ser um sucesso daquele tamanho. Nem a gente sabia. Você imagina a situação, Flávio. Eu sou advogado ainda hoje. Quando o filme estreia, eu tinha medo que o filme fizesse sucesso, porque eu ainda não tinha construído na minha cabeça a ideia de que o advogado podia ser humorista. Eu ainda não tinha construído isso. Eu fui humorista durante muito tempo, mas eu avancei nos estudos de Direito, fiz mestrado, fiz 2 especializações e digo, não, agora eu tenho uma imagem que eu preciso coordenar isso aí, as pessoas têm mais de mim. Só que quando o Cine Hollywood, depois de 4 anos de realizado, vai para o cinema, eu fico para 4. Rapaz, eu pensava assim, eu advogava para uma empresa que tinha deixado a minha responsabilidade $1 milhão de passivo trabalhista aqui no estado do Ceará. E eu imagino, rapaz, imagina se esse meu cliente vai para o cinema e me vê lá, explicude, cheio de cacuete, com o dente tudo troncho e numa cadeira. Digo, rapaz, esse cara vai ficar arrependido de ter me contratado como advogado. E a minha esperança era que o filme não fosse visto, só que ele foi muito visto. E a minha outra esperança depois era que ninguém lembrasse do meu personagem, mas lembrava. O pessoal me via no cinema, ó o gaguinho, ó o doidinho, ó não sei o quê. O pessoal ficava me cutucando, me imitando. Eu digo, pronto, lascou. Só que ao contrário do que eu pensava, as pessoas se interessavam por mim, por onde eu vim, de onde eu vim, e eu passei a ter mais clientes. Nessa época, com medo, eu cancelei o Facebook, é o novo, né? Facebook, eu saí do Facebook. Só que logo quando eu voltei, eu passei a ter 70 mil seguidores. Aí você imagina, para um advogado, o advogado ele não pode fazer propaganda da advocacia. Mas dentre os 70 mil seguidores, tinha gente que tirava dúvidas jurídicas comigo, porque alguns sabiam que eu era professor de Direito. Inclusive, eu sou professor da pós-graduação em Direito aqui, né? Quando há tempo, colaboro com muita honra, né? Eu fui aluno aqui na graduação e lecionar aqui na pós-graduação em Direito, para mim, foi o primeiro dia que eu entrei em sala, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, sabe? Foi incrível, meu Deus, eu estou aqui, eu tenho conhecimento suficiente para falar disso, eu posso ajudar pessoas a crescer. Foi
Foi incrível, isso foi um momento inesquecível. Na minha casa, né? Porque a Unifor é a minha casa. Né? Eu fiz História na UES também, concluí, mas o direito, meu bacharelado em Direito foi aqui nessa casa. Então eu lembro como se fosse hoje, os corredores, os colegas, os amores, entendeu? No bloco C e etc. E ver que a coisa foi só melhorando. Das dificuldades do começo da carreira. Sim! Então não tinha era muito incipiente o mercado audiovisual, entendeu? Não tinha uma faculdade de cinema, entendeu? Era muito incipiente. Então as dificuldades, primeiro, era praticamente a inexistência de um mercado. Tinha muita gente fazendo, mas não tinha um mercado consumidor disso. Quando você tem um mercado é meio mais fácil. Então essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é de cultura. A minha cultura não chegava nisso. Então, por exemplo, eu ainda tenho uma voz, eu gosto de cantar em casa como tenor. E com 16 anos eu cantava canções italianas e tal. Aí um dia eu conheci uma pessoa, Dalva Estela, ex-professora aqui da Universidade de Fortaleza, professora do canto coral. Olha, você canta bem. Por que você não canta há mais tempo? Entendeu? Porque eu nem sabia que tinha isso, entendeu? No colégio tinha um coralzinho e tal, mas ela falava, olha, você canta como tenor, você imposta. Você pressiona o seu diafragma, você tem teto, você devia... Só que eu não tinha essa cultura. E dizem que eu sou muito bom de careta, de expressão, de não sei o quê, e que atores, o Jim Carrey, ele é careteiro, o Rowan Atkinson, né, que é o Mr. Bean, Jerry Lewis, esse pessoal enriquece com isso. Eu lá sabia, mas, que Mungan, careta, podia me projetar, então eu fui só fazendo, entendeu? Então, você ter preceptores, coisa que eu não tinha, teria sido muito importante. Vocês, quando fazem uma faculdade, vocês têm. Esse caminho é consagrado, esse caminho aqui não é, vai ser mais difícil, você pode fazer. Entendeu? Então eu fui tateando e tal. A coisa de ser da periferia, a coisa de estar na periferia mesmo geográfica dos centros de decisão de Fortaleza, isso me prejudicou, por um lado, não gozar dos sobrenomes, das festas, dos círculos notórios de Fortaleza, mas me ajudou por outro lado porque eu falo autêntico cearense. Ninguém melhor do que eu fala isso, entendeu? Então, quando eu aperto o botão de falar o cearense, não tem, isso é difícil, entendeu? O dialeto da Costa Norte, que é falado por 8 milhões de pessoas, ele é falado do Iguatu para cima, né? Do Iguatu para baixo é um pouco diferente, já se fala mais como o pessoal do Cariri, né? E já é um outro dialeto, que é o nordestinês, que é utilizado na novela do Rancho Fundo, dentre outras. É ti, di, você não usa o artigo junto à preposição, né? Vou para casa de manhã, e daqui para cima já é outra coisa, e esse dialeto da Costa Norte, ou cearês, ou cearenseis, eu falo muito bem porque eu sou PhD dele, entendeu? Sem ter estudado. Então, o que me atrasou, talvez tenha me ajudado, sabe? E o fato de ter feito direito foi muito bom, porque, por exemplo, no Chalé do Sertão, que a gente conversava mais cedo, eu não tinha fala no Chalé do Sertão, mas a facilidade de ler grandes textos, porque o texto do cinema é um texto dessa largura, né? Facilidade e costume, né, vamos dizer, de ler grandes textos, me ajudou a ler o texto todo, entender o que era aquele personagem, entendendo aquele personagem, é um trabalho de todo ator, né, ler tudo. Mas, de outra maneira, eu consegui essa habilidade. Li tudo, entendi a função desse personagem, vi até onde ele podia ir. E aí peguei referências. No Shaolin do Sertão, eu faço um papel, como ele aparece, fala pouco, eu digo, não, eu tenho que ser engraçado quando ele aparece. Quem é que é engraçado quando aparece sem falar nada? Aí eu lembrei do Zac Galafianax, que é um cara, o gordinho do Se Beber Não Case. O gordinho, aquele gordinho engraçado aparecendo, ele não precisa falar nada para ele ser engraçado. Aí eu fui entender porque ele era engraçado quando aparecia. Contexto, figurino, expressão facial, talento do cara. Depois, não, mas eu preciso de mais camadas. Existe algum cearense da maneira que vai ser esse meu personagem, Jesus? E aí eu me lembrei de um cara que é incrível, conhecido em Fortaleza. Você provavelmente não ouviu falar dele, mas pode ter ouvido falar dele porque você é CDF, né? Você é sabido, esse povo da onde foi é sabido. Mas o Mário Gomes, é um poeta fortalezense que andava no centro de Fortaleza, mal ajobrado, vamos assim dizer, muito elegante para falar a verdade, né? Com um cigarro às vezes ilusório, e ele tinha um porte de andar na rua com aquele blazer um pouco maior, um charme do andar que ele parecia dono da praça, parecia dono da Praia de Iracema, parecia dono do Centro Cultural. E aí eu tentei misturar isso no Jesus, para quando aparecesse por Halda, ainda tem a questão de seduzir o diretor, né? Você vai trocar com o diretor, mas você precisa ser matador para o diretor não te podar. E aí quando eu apareci para o diretor,
com a ajuda das meninas do figurino, com a ajuda do fato de eu ter deixado a barba crescer muito e o cabelo crescer muito. E eu andado, puxei as calças para cima, botei a camisa por dentro e comecei a andar. E surgiu aquele cara, né, que não tinha voz, a voz era diferente, eu estudei tudo em casa. Então, essa disciplina, para criar esse personagem, infelizmente eu não aprendi na faculdade. Talvez por via Deflex eu aprendi nas faculdades que fiz. Cursando história, lendo sobre os grandes papéis, sobre as grandes cenas da literatura, da história da literatura, a história da arte, pelo curso de Direito que dá a experiência de vida e o material humano do ator, a experiência de vida do ator, ajuda muito o ator. Não é possível um ator jovem ser excelente, comparado a um ator idoso. Porque para falar de morte e saudade, ninguém que não tenha vivido a morte da minha irmã, como eu vivi recentemente, pode falar. Você está me entendendo? Então, com todo respeito aos jovens atores, eles podem ir muito longe, mas a experiência de vida do ator é muito importante. Então, e para criar esse personagem, eu usei o instrumental que eu tinha. E se eu tivesse feito uma faculdade, um curso de artes cênicas, eu teria utilizado outro instrumental e que talvez chegasse até a mim de maneira mais fácil. Estou falando, viu, Léo? Não sei mais nem o que perguntaram, estou só falando e é isso mesmo. Não, mas está perfeito. Então pronto, Flávia, arrocha não. Bom, primeiramente, sinto muito pela perda da sua irmã, né? É isso mesmo, eu sei que você sente, mas é um fato da vida. Sim. É um fato da vida. Haroldo, tu chora só todo dia. Haroldo, dói demais. Haroldo, tem explicação para isso? Não, além do que a gente fala por aí, né? Agora, vai mudar muito o ator, que eu já era um ator emocionado, né? Vai mudar muito mais ainda pelo seguinte, na minha cabeça a gente pode morrer amanhã. Eu posso morrer amanhã, você pode morrer amanhã. Inclusive você, que é muito jovem, muito saudável, espero que não aconteça, não vai acontecer. Isso dá um senso de urgência e dá um senso de você querer fazer as coisas bem feitas, porque talvez você não tenha uma nova oportunidade. Eu, quando eu entrei aqui, por exemplo, eu fiz questão de saber o nome de todos, não apenas porque é um ato de gentileza, mas é porque eu nunca mais vou ter isso, entendeu? Eu tenho que aproveitar esse momento com tudo, porque é como se fosse areia escapando dos dedos. Isso é muito incrível, é uma dádiva. E ainda tem mais. Eu perguntando para mim mesmo se valeria a pena viver de novo, com a morte da minha irmã. Digamos que o Papai do Céu me acordou, olha, eu vou te botar para nascer, mas quando tu fizer 40 e poucos anos, teu pai vai morrer. E tu vai enterrar teu pai. E quando tu tiver 47, tu vai enterrar tua irmã. O amor da tua vida. Tu vai enterrar ela. Tu quer viver mesmo assim? Eu ainda queria. Mas com toda certeza. Porque vale a pena. Então, no final das contas, a gente precisa lembrar. A vida é finita para fazer tudo bem direitinho. E segundo, vale a pena. É bonita a vida. Para mim, vale a pena ainda. Acho que ela está cantando no meu ouvido isso aqui para eu dizer isso para vocês. É um recado importante. Isso é muito verdade. E a vida realmente é muito bonita, mais que a gente tenha milhões de adversidades e milhões de desafios, né? Exato. E assim, entrando um pouco na parte cultural, né, na parte do nosso cearenseis, como foi representar a nossa cultura em Shaolin do Sertão e Cine Hollywood? Foi fácil. Porque existem papéis que são mais fáceis por determinados pontos de vista do que outros. Então, por exemplo, para eu estou fazendo o Primo Cícero no Rancho Fundo, eu estou fazendo um cidadão de 60 anos, eu ainda tenho 47. Pai de 3 filhas, já grandes, adultas, e eu sou, na vida real, eu sou pai de uma menina de 4 anos. Então, para eu chegar nesse lugar, o trabalho foi maior, meu e da preparação de atores, entendeu? Só que quando o Halder nos incumbe de fazer um doidinho que vai para o cinema, fica repetindo as coisas, atrapalhando a fala dos outros, e fala em bom cearense, foi mais fácil eu acessar esse lugar, porque eu já fui esse cara. Todo mundo já foi um pouco de pentelho, e já fui para estádio, e ele se baseou em gente de estádio, que fica falando, ei, macho, esse time aí, não sei o que, não sei o que, e falando de cearense e tal. Então, defender a cultura cearense foi muito fácil, e é a razão pela qual também o Edmilson, filho, ele deveria ser sempre o Francis Gleitson. Cine Hollywood, ninguém podia substituí-lo, porque tinha que ser um cearense puro sangue de origem, tinha que ser um cara engraçado, um pouquinho até feio, porque naquela época ele estava horroroso, agora está bonito, está um bonito, entendeu? E que soubesse artes marciais. Qualquer outra pessoa que não tivesse essas características ia sofrer para chegar nisso, entendeu? Mas muito. Até porque a maneira de falar do cearense não é só prosódia e expressões, não. Às vezes até um mungango.
no meu espetáculo eu falava isso. Por exemplo, conversa é essa. Quando você duvida muito da pessoa, você fala, conversa é essa. Mas às vezes conversa é essa é só no grunhido. Então, por exemplo, falava disso para mim, Haroldo, eu assisto a sua novela todos os dias. Aí eu posso dizer, conversa essa, eu posso só fazer assim, ó. Porque esse gesto eu já estou dizendo, já vem um balãozinho dizendo assim, ó, conversa essa. Só no Ceará. Passou ali para Cajazeiras da Paraíba, passou ali para o Araripe, para Biapaba, para o Apodi, não tem. E o Munganga é direto, entendeu? Então, para mim foi fácil por esse aspecto. Agora, vou dizer o que foi difícil. Difícil foi a tomada de decisão do diretor de bancar um filme falado de cearenseis. Porque entenda, Flávio, tu nasceu em que ano? 2004. 2004. É o ano que o curta-metragem que deu origem ao filme foi rodado, né? A opção a gente era representado no sul do país, aos olhos do sul do país, como alguém que falava Tidi, uma mistura de sotaque do Pernambuco com o da Bahia, você está me entendendo? E era difícil, o que eu vou te falar, eu sou doido para dizer o nome do ator. O Edmilson fazer um filme no sul do país, o ator, descendente de italianos, estava querendo ensinar para o Edmilson como é que se falava nordestinês. Como é que se falar como cearense. Ele, como é que é, macho? Não, porque nordestino fala assim como tu tá falando, não. Nordestino fala assim. Aí o Edmilson que sabe viver, é uma coisa que a gente aprende. Sabe do filme? Não, valeu, ó. Obrigado. Ator descendente italiano me ensinando como é que o nordestino fala. São vários Nordeste. No meu Nordeste, que inclusive é o Nordeste que representa o maior PIB do Nordeste, entendeu? É o quarto município mais populoso do Brasil. Entendeu? Que é Fortaleza, que é representado por essa galera, que é a galera também que realiza a música mais tocada do Brasil, entendeu? Pro mal, pro bem. É a galera que é a locomotiva do humor e de muita novidade em termos de audiovisual. Entendeu? Então ele preferiu, não, aqui eu tenho que saber chegar num canto onde as pessoas me querem bem. Então ele optou por não fazer o filme, entendeu? Mas é uma questão técnica. O ator que o fez, que sugeriu Sped Mills, deve ser uma pessoa maravilhosa. O Edmilson não me autorizou a falar essa história, mas já falei. Tô nem vendo, não. Mas assim, houve dificuldades de bancar o projeto. Mas o ator, na hora da ação, vem um cearense todinho e vem o Munganga todo, porque o Munganga vem dentro de mim mesmo, a marmota. Mas tu não tinha um bocado de pergunta? Ih, mas já fez um monte, homem. Você tem que ir pra lá também. Tô brincando. Acabou a água, viu? Só avisando. Pode pegar o meu. Posso pegar seu copo? Produção, por favor. Não, eu tomo a água da menina, que a menina não bebe água. Vai pegar uma gripe, só tem que lavar o copo depois, viu? Problema não, pode ficar tranquilo. Tá certo, minha filha. No meio de um artista e de um advogado, você se descobriu também um palestrante, né? De onde veio essa sua motivação e o que você espera passar para os nossos alunos já na acolhida do CCG? Rapaz, não veio motivação, veio de fora. Porque eu não sabia que existia um mercado de palestras, né? Que as empresas gostam de se organizar para trazer pessoas para falar da sua trajetória, né? Nas ciências humanas tem muito estudo das trajetórias, né? Que é uma coisa, um modo de estudar as pessoas que é importante para a história, que é importante para as letras, que é importante para diversas áreas acadêmicas, o estudo da trajetória. E as empresas entenderam que depois a gente chamar uma pessoa para conversar 40 minutos, 50 minutos, vai ser valoroso para espelhar valores, para espelhar desejos, inspirar, trazer propósito, motivar, né? E aí eu fiz um TED, né, que é o Technology Entertainment Design, que é um evento internacional, TEDx, né? TEDx, falando sobre TDAH. E aí, a partir dali, nunca mais me deixaram de me convidar para fazer palestra, mas direto. Aí eu tive que me organizar, faz um PowerPointzinho, bota um negócio fácil, não tem problema não, entendeu? Estrutura para falar 40 minutos e às vezes 50, às vezes 1h10, ok, falo isso aí. E o que é que tem que ter? Não, Haroldo, é porque o pessoal quando quer te escutar, o pessoal quer rir. Então eu vou fazer rir um pouquinho. Mas não obrigatoriamente, Tem que ter conteúdo também, que as pessoas acham que não traz conteúdo, então eu vou trazer conteúdo, E também não pode ficar falando para sempre não, que o pessoal tem que ter o desejo de quero mais. Aí eu estou fazendo, é Unifol, que não é besta, já me convidando aí para conversar com o pessoal do CCG, né? É Centro de Comunicação e Gestão. Gestão, né? Pois é, inclusive a professora Renata da Moda vai levar a turma para assistir, eu estou feliz que só.
eu vou encontrar uns amigos e tal, essa galera acadêmica. É muito massa. Pronto, aí veio de fora e eu tô aceitando. Quando estão pagando, né? Quer para dizer o cachê que eu vou receber? Não, dá para receber. Não, tá bom. Não, mas às vezes eu venho também de graça. Mas me contrate pagando porque as meninas, os comedores de feijão. Bom, Haroldo, queria te agradecer por ter aceitado nosso convite. Obrigado Muito obrigada, de verdade. Obrigado, até a próxima. Até. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista e até a próxima.